E você sabe quais cuidados tomar com os pets durante o verão? O Adson Ramos conta tudo agora pra gente. Olá, boa noite. Nessa época do ano a gente junta a umidade porque chove bastante e o calor. E a gente se cuida, é claro, se hidrata, usa repelente, a gente está falando de dengue aí demais nos últimos dias. Mas e os nossos animaizinhos? Eles também precisam de cuidados especiais. E para conversar sobre esse assunto, Rogério Lobo, médico veterinário, está participando do Jornal do Rio Entrevista com a gente. Doutor, primeiro, muito obrigado pela participação. Para falar um pouquinho dos cuidados com os nossos pets. A gente tem um momento que a gente vive agora, né? Entre até março, abril, a gente ainda tem muita chuva aqui no Rio de Janeiro. A gente tem muitos municípios que sofreram com enchentes também, umidade ali muito grande naquele ambiente. E o calor. Como é que esse cenário ele contribui para que os animais acabem tendo algum tipo de doença? E que doenças são essas, né? Boa noite a todos, boa noite, Adson. Vamos lá. Existem algumas doenças que são muito importantes, né? E algumas dessas doenças são transmitidas através ou de vetores ou de contato direto com alguma substância contaminada, como por exemplo a água, né? Nesses momentos em que a gente está tendo diversos quadros de enchente no Rio de Janeiro, é bom ficar atento porque uma das doenças transmissíveis para os animais é uma doença chamada leptospirose, que acontece através da transmissão da urina do rato. Então a leptospirose também pode contaminar o animalzinho também? Sim. Porque a gente sabe realmente do perigo da leptospirose para o ser humano, mas o animal eu realmente desconhecia. Sim. A leptospirose é uma das doenças importantes que são transmitidas para os animais através do contato da urina do rato. O que a gente tem que entender é que assim, a leptospira, que é a bactéria que transmite a doença, que ocasiona a doença, né, que transmite, perdão, ela faz penetração ativa através da pele. Então não precisa ter uma ferida, não precisa ter um corte. Ela penetra na pele através dos poros e aí ela faz a contaminação bacteriana e faz a doença a leptospirose, tanto dos animais quanto dos seres humanos, né? O principal sintoma da leptospirose, que a gente vê a olhos nus e de uma forma bem nítida, é a icterícia. A icterícia é um sinal característico de impregnação de um pigmento chamado bilirrubina, nas mucosas e na pele do animal. E o que é icterícia? Icterícia é uma pigmentação amarela que fica na pele e nas mucosas do animal, tanto na gente quanto nos animais. Então, se o seu paciente, se o seu cachorrinho está ictérico, está amarelo, já procura um médico veterinário porque tem alguma coisa ali que não está muito bem. Ou uma doença hepática ou provavelmente uma leptospirose, caso esse paciente tenha ficado em contato com a água de uma enchente, por exemplo. Doutor, eu ouvi e li alguns relatos nos últimos dias nas redes sociais, inclusive de amigos também, falando da preocupação com as baratas. Inclusive, eu vou trazer um relato agora de uma amiga que tinha um gatinho. Do nada, o gato passou mal durante a noite. Ela chegou, olhou, do lado dele tinha uma barata e, infelizmente, esse gatinho morreu. Foi muito rápido. Ela não sabe o que aconteceu, se colocaram veneno e a barata levou. Fato é, nessa época do ano, e eu tenho animal de estimação, quem mora em casa, principalmente, vê muita barata. Qual o perigo que esse animal pode causar para esses animaizinhos de estimação? É difícil a gente falar deste caso específico porque sim, a gente não teve contato com o paciente. Mas é muito pouco provável que tenha havido uma transmissão de alguma doença que tenha causado uma sintomatologia tão aguda a ponto de levar o paciente a óbito de uma forma tão rápida. Que não seja através de uma intoxicação. É provável, tá? Não tem como a gente afirmar. Sim. Mas pode ser, de repente, essa barata teve contato com algum inseticida e o gatinho, na hora que mordeu, porque o gato é um caçador, ele vai ver uma barata, vai ver outro bichinho, e ele vai acabar mordendo ali e acaba ingerindo o inseticida que esse animal teve contato. Então, é provável que tenha sido isso. Mas uma coisa importante para gatos, existe uma doença em felinos, chamada platinossomose, que é uma verminose que ataca o fígado dos gatos, que é transmitido pela lagartixa. Lagartixa. Então, o gatinho que tem contato com a lagartixa, que come uma lagartixa, ele pode ter esta verminose. Então, uma outra coisa que tem que ficar atento para vermifugar, principalmente esses animais, gatinhos que têm hábito de caça, né? E aí faz a vermifugação e a gente regularmente procura o veterinário, vê qual é o melhor. Normalmente a gente faz a cada 6 meses a vermifugação, mas procura o seu veterinário porque assim, cada paciente tem uma particularidade diferente, né? A necessidade de vermifugação de um paciente que vai à rua e que tem contato com outros animais não é a mesma daquela que vive num
um apartamento que não tem contato com nenhum bicho, vive numa cobertura e não tem contato com nenhum outro animal. Então esse animal tem menos risco de adquirir uma doença do que aqueles que vão à rua e têm contato com outros pacientes. Com outros Algum animais. outro parasita que acaba sendo mais comum ou algum tipo de vetor que se torna mais comum nessa época do ano por causa do calor, que tem que se ter um cuidado maior? Sim, nessa época do ano nós temos uma incidência muito grande. Vídeo que a gente está vivendo hoje com essa pandemia, essa epidemia de dengue, é a quantidade de mosquitos. Né? Então, o mosquito ele é vetor de algumas doenças importantes para cães e gatos. Nós temos duas doenças importantes, que é a dirofilariose, que é um verme que fica no coração dos animais, tanto do cão quanto do gato, numa quantidade muito grande, ele aloja-se no coração, e é transmitida por um mosquito, por alguns mosquitos. Né? Um desses mosquitos que pode participar da transmissão dessa doença para os animais é o Aedes. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Não é só ele, outros mosquitos participam dessa transmissão, mas o Aedes também tem participação. E uma outra doença que a gente está vivendo um surto no Rio de Janeiro é uma doença chamada leishmaniose, que também é uma doença transmitida por um vetor. A gente chama de mosquito para a população poder entender, mas na verdade é um flebotomínio, uma mosquinha pequenininha, e também transmite uma doença chamada leishmaniose. É uma zoonose, é transmitida para seres humanos também, e é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E aí, o que faz nesse sentido, né? No caso desse vermezinho, dessa questão do coração, tem algum tipo de tratamento, de cuidar dos mosquitos também, para que eles não se proliferem? Como faz nessa? Tem. A gente tem algumas medidas importantes, como a aplicação de medicações preventivas. Existem coleiras repelentes para mosquito hoje em dia, e é o que normalmente a gente hoje em dia recomenda como prevenção. E controle de mosquito, né? Aquilo que a gente está acostumado a fazer no controle de dengue. Evitar acúmulo de água parada, acúmulo de matéria orgânica, porque o mosquito que participa da dengue não é o mesmo que participa da leishmaniose, e eles se multiplicam e se reproduzem em ambientes diferentes. O flebotomínio em matéria orgânica e decomposição, então lixo acumulado, matagal, aqueles terrenos baldios que não tem muito controle, e o do Aedes através da água parada. Então a gente tem sempre que ter esse controle de higiene do local para evitar esse tipo de doença nos animais. Além desses parasitas, nessa época do ano, a gente tem um calor excessivo. Só a gente sabe, principalmente quem trabalha na rua, quanto tá quente e quanto a gente sente isso na pele. E eu fico imaginando aquela galera que sai com cachorro para passear. Cachorro, gato é mais raro, né? Mas cachorro principalmente. Sai com cachorro para passear de meio-dia, com o sol quente, o bichinho pisando no asfalto quente. Doutor, tem que tomar cuidado, né? Quais os cuidados na hora? Primeiro o horário também para passear com o bichinho, né? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o cão e o gato eles não transpiram como nós transpiramos. Né? Eles não têm tantas glândulas sudoríparas na pele para poder regular a temperatura. Então isso já é um problema muito grande para eles. Eles trocam calor através da respiração. Então quando aquele cão está mais ofegante, com aquela respiração ofegante, ele está tentando colocar um ar mais gelado para dentro e um ar mais quente para fora. Lembrando sempre que a temperatura do cão é bem mais alta do que a nossa, até 38,5, 39 é normal para eles. Então, a temperatura do calor vindo de cima para baixo e aquele calor quando bate no chão e ele reflete o calor para cima, o cachorro pega calor das duas formas, de cima para baixo e refletindo do chão. E além da quantidade absurda de pacientes que a gente atende com queimadura na patinha por conta do calor excessivo. Né? Nesses casos, a gente recomenda que o dono passeie descalço também para saber se é legal. Né? Já é um bom começo, inclusive. Então, assim, a gente tem que entender que eles têm características diferentes. A gente anda com sapato, eles não andam com sapato. O melhor horário para passear com esses animaizinhos é de manhã cedo, quando o calor não está tão intenso, e à noite, quando o calor também não está tão intenso, para poder evitar que eles tenham problemas de queimadura na sola do pezinho, que a gente chama de coxim, ou problemas de intermação, que é muito frequente em cães que não tem focinho muito comprido, aqueles cãezinhos de bulldog, pug, que tem focinho mais achatadinho, eles têm problema de intermação ou insolação, que é um acúmulo, uma quantidade de temperatura alta absurda a ponto dele começar a ter problemas respiratórios bem sérios que podem levá-lo até a óbito. Então, horário para passear com o cachorro, gente, hidratação para esse bichinho também. Agora, antes da gente terminar, eu só queria fazer uma pergunta, porque nos últimos dias, no interior do Rio de Janeiro, em Búzios e também em Porto Real, no sul do estado, a gente viu alguns relatos de escorpiões.
E isso, é claro, né, é uma preocupação para a gente. Eu tenho pavor de encontrar um bicho daquele, mas também pode ser um problema para os animaizinhos, doutor? Muito problema, principalmente para gato, que é um bicho muito mais curioso, é um bicho caçador. Ele vai chegar próximo do escorpião e vai tomar uma ferroada. Sim, é importante você ter essa atenção de cuidado, de higiene da sua casa, porque o escorpião ele fica mais intocadinho, fica escondidinho e tem hábito noturno, assim como os gatos têm, e os cães nem tanto, mas o gato tem muito mais hábito noturno do que o cão. E eles vão querer caçar. E eles não entendem que aquilo ali não é legal, né? E a gente não tem uma disponibilidade tão grande no mercado de soros para combater a picada do escorpião em animais. A gente já tem uma escassez muito grande de soros antiofídicos, né, que a gente chama para cobras, para escorpião é menos ainda. Então a gente não tem uma disponibilidade tão grande. Mais uma vez, o controle e a higiene do local onde o cachorrinho fica, onde você mora, é de suma importância para evitar a proliferação de doenças importantes que podem acometer os animais e os seres humanos. Doutor, novamente agradeço a sua participação aqui no Jornal do Rio Entrevista. A porta está sempre aberta para o senhor retornar, principalmente para falar sobre esse assunto, viu? Obrigado, quero agradecer a todos, dizer que eu sou presidente da Associação Nacional de Médicos de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, a Anclivepa. Estamos à disposição, tanto de você quanto da Band, quanto de qualquer telespectador, para tirar as dúvidas que vocês precisam. Muito obrigado. E você que tem um animal de estimação e sabe que ele é parte da sua família, então trate-o como tal. Dê todo o cuidado necessário para que ele tenha uma vida plena, feliz e saudável.